E aí, pessoal, beleza? Agora que nós temos o ambiente todo preparado, a gente já consegue modelar os nossos problemas com o Paiomo, tá? Para essa aula, eu separei um exemplo, um pequeno modelo bem tradicional de programação linear, e a intenção é a gente modelar e resolver esse problema no Paiomo. No entanto, a maneira como eu vou modelar esse problema, ela não é adequada para lidar com problemas maiores, tá? Eu vou modelar de uma forma mais explícita. Mas o objetivo agora é simplesmente passar uma visão geral de como o Paiomo funciona, tá? Mas nos próximos vídeos eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente, fazendo uso de alguns recursos, para que a gente tenha capacidade de lidar com problemas maiores, problemas mais volumosos, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o Anaconda Navigator aberto, tá? Se você não assistiu os vídeos anteriores e não está familiarizado com o Anaconda, com ambientes virtuais, eu recomendo que assista. Lá eu expliquei como instalar o Anaconda, expliquei sobre a importância de trabalhar com ambientes virtuais, mas aqui eu vou assumir que quem está acompanhando o vídeo já esteja familiarizado com isso, tá? Então, eu tô aqui com o ambiente virtual que eu criei especificamente para essa playlist selecionado, e agora eu vou abrir o Jupyter Notebook neste ambiente virtual, tá? Vou aguardar, o Jupyter está abrindo aqui no meu navegador. Eu vou navegar até a pasta que eu criei especificamente para essa aula, aqui, e vou abrir o notebook que eu já deixei pré-pronto, tá? Então, este exemplo que eu vou passar aqui, eu tirei desse livro, né? Chamado Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia, que é da Patrícia Belfiore e do professor Fávero, tá? O exemplo, eu vou dar uma passada aqui no contexto, mas lembrem, o objetivo aqui não é ministrar uma aula de programação linear. Então, caso você não esteja familiarizado com os conceitos teóricos que nós vamos abordar aqui, eu recomendo que você assista essa playlist aqui do professor Cassius, tá? Aqui tem a disciplina completa dele de programação linear, que ele ministra no programa de pós-graduação em métodos numéricos e engenharia da Universidade Federal do Paraná, tá? Então aqui tem um material excelente, o professor Cassius é referência em programação linear, então fica a dica, caso você não esteja ainda muito confortável com os conceitos teóricos. Embora o modelo que eu estou trazendo aqui é bastante simples, eu acho que é fácil de entender o contexto aqui que a gente vai inseri-lo, ok? Bom, então contextualizando aqui, aqui a gente fala de uma empresa chamada Venix, que ela fabrica dois tipos de brinquedo, né? Carrinhos e triciclo. E essa empresa, ela lucra, né, por unidade R$ 12 por carrinho e R$ 60 por triciclo, tá? Então ela produz e ela tem aqui um lucro estimado, né, por unidade de cada um desses dois produtos, tá? Que eu resumi aqui nessa tabela aqui embaixo, ok? E eu vou direto para o objetivo. O objetivo da empresa é maximizar o lucro dela, né? Ela quer saber quantos carrinhos e quantos triciclos fabricar para que ela tenha o lucro máximo possível mediante as restrições que ela possui, né? As restrições dela são de disponibilidade de mão de obra. Então, por exemplo, cada produto passa por 3 processos de fabricação. O processo de usinagem, o processo de pintura e o processo de montagem. No processo de usinagem, cada carrinho precisa de 15 minutos e cada triciclo precisa de 30. Né? Então, pintura, cada carrinho precisa de 6 minutos, cada triciclo, 45 minutos. E montagem, carrinho 6 minutos e triciclo 24 minutos. Só que a empresa ela tem uma capacidade de mão de obra especializada por atividade, né, por processo. Então aqui embaixo, na tabela de baixo, eu já converti essas horas por produto, esses minutos, né, para a escala de horas, tá? Então aqui está a conversão, né, de minutos que eu acabei de mostrar em horas, e aqui está, já resumida, a disponibilidade de horas que a empresa tem. Então para a usinagem, a empresa só possui 36 horas semanais de mão de obra especializada. Para pintura, ela só possui 22 horas. E para montagem, ela só possui 15 horas. Então a empresa
tem esse tipo de restrição no seu processo de fabricação. Então, dado esse conjunto de restrições, quantos carrinhos e quantos triciclos ela deve fabricar, de modo que ela tenha o seu lucro maximizado, tá? Então, este é o problema aqui que a gente vai abordar, tá? Então, aqui está o modelo formulado aqui de uma forma mais geral, mais explícita. Então, a gente tem aqui duas variáveis de decisão, né, que é x1 e x2. x1 é a quantidade de carrinhos que a empresa deve fabricar para ter o lucro maximizado, e x2 é a quantidade de triciclo que ela deve fabricar com o mesmo objetivo, tá? E falando no objetivo, a gente tem aqui a função objetivo, então, né? Qual é a fórmula do lucro? É 12, que é a empresa lucra R$12 por carrinho, né? Vezes a quantidade de carrinhos, mais 60, que é o lucro por triciclo, vezes a quantidade de triciclo. Então, essa aqui é a função objetivo que a empresa quer maximizar, certo? E mediante, né, sujeito às seguintes restrições, né? De disponibilidade de mão de obra. Então, a empresa precisa de 0,25 horas por carrinho, 0,5 horas por triciclo, e essa soma, né, não pode superar 36, que é a quantidade máxima de hora que essa empresa tem disponível para consumir no processo de usinagem, tá? Então, da mesma forma, a gente tem o processo de pintura e a gente tem o processo de montagem, e aqui as restrições estão formuladas da mesma forma, tá? Aqui é basicamente na mesma sequência que essa tabelinha aqui que eu resumi, tá? E aqui embaixo eu tenho as restrições de não negatividade, porque a empresa não pode fabricar negativo, né? Então ela sempre vai fabricar carrinhos, ela vai construir carrinhos, vai construir triciclos, ela não vai desconstruir nem desfabricar, né? Então por isso que a gente coloca essa restrição aqui, tá? Então aqui eu já deixei o código pronto para a gente não perder tempo, tá? Eu vou até zerar o meu notebook aqui para a gente não ver o que vem depois, tá? Eu rodei tudo aí, limpar as saídas, tá? Deixa eu zerar aqui meu notebook, tá? E aqui eu vou explicar cada etapa do modelo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Importar a biblioteca, né? Então, eu preciso importar o Paiomo, né? Então, eu importei tudo, tá? Então, daqui, from paiomo.environ, importar asterisco, tá? Então, aqui eu estou importando o pacote Paiomo completo, tá? E eu preciso declarar o modelo. O Paiomo lida com duas classes de modelo, os modelos concretos e os modelos abstratos, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com o modelo concreto, então eu estou aqui instanciando da classe concreta de modelos um objeto chamado modelo. Eu poderia dar o nome que eu quisesse aqui para ele, tá? Mas uma vez que eu dei o nome de modelo para o modelo que eu estou declarando, agora todo o elemento desse modelo vai ser modelo ponto alguma coisa. Então, por exemplo, as variáveis de decisão que eu declarei aqui em cima, né, que agora eu preciso declarar no modelo computacional, né? Então, eu vou chamar de modelo.x1 e modelo.x2, tá? Então é importante. Por quê? Porque eu chamei o meu objeto modelo de modelo. Se eu tivesse chamado de qualquer outro nome, de José, seria josé.x1, josé.x2, tá? E aqui eu uso a função do Paiomo var e informo no parâmetro within o domínio, né? Então lembra que aqui eu estou dizendo que eu não vou ter variáveis valores negativos aqui, somente maiores ou iguais a zero. Então tá aqui, né? Eu tenho essa função do Paiomo, esse atributo aqui do Paiomo, que ele já define aqui o domínio da minha variável de decisão. Então as duas são não negativas, então eu crio as duas exatamente da mesma forma, tá? E somente aqui muda o nome da variável. E tá x1 e x2 porque eu quis manter o padrão de x1 e x2, mas eu poderia chamar de x e y, sei lá, u e v, não importa, tá? Aqui eu dou o nome que eu quiser, tá? Mas uma forma organizada de se trabalhar é a gente reproduzir fielmente o nosso modelo matemático. Então é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então uma vez que eu declarei as variáveis de decisão, eu vou declarar minha função objetivo, né? Então aqui,
Lembra? É sempre modelo ponto alguma coisa. Modelo ponto Z, por que ponto Z? Porque eu chamei de Z aqui, tá? Se tiver chamado de W, chama modelo ponto W, posso chamar de modelo ponto objetivo, enfim, tá? Não importa, tá? Eu simplesmente acredito em que manter o mesmo padrão do modelo matemático, a gente ganha em termos de organização, tá? E aí eu chamo a função objective do Pyomo e entre parênteses eu vou passar aqui a expressão que representa aqui a minha função objetivo. Então veja, no argumento expr da função objective, eu vou passar 12 vezes x1, mas aqui eu tenho que dizer que modelo.x1, certo? Da mesma forma que eu declarei aqui, né? Mais 60 vezes modelo.x2, tá? Então eu reproduzi exatamente esta equação aqui, tá? E aqui no argumento vírgula, no argumento sense, eu preciso dizer que esse problema é de maximizar, tá? Se fosse um problema de minimizar, eu diria que ele era de minimizar, mas aqui no nosso caso é de maximizar, ok? E aí, beleza. Agora vamos para as 3 restrições, né? Na primeira restrição, eu vou chamar de modelo, ponto, e eu preciso dar um nome para essa restrição. Eu chamei de restri underline usinagem, por termos de organização. É uma restrição referente ao processo de usinagem, né? E agora veja, a variável de decisão eu uso a função var. A função objetivo eu uso a função objective. As restrições eu uso a função constraint, tá? Então veja, já vimos 3 elementos do Pyomo, né? Então a gente já viu que a gente instancia um objeto da classe concreta, usa a função var para as funções para as variáveis de decisão, usa a função objective para a função objetivo e usa a função constraint para as restrições, tá? Então já vimos como, já dá para sentir mais ou menos a ideia aí do Pyomo, né? E aqui a mesma coisa, vou passar na expressão, né? Expr igual, eu vou reproduzir exatamente essa formulação aqui, né? Então, ó, 0, aí só que agora eu estou em Python, então é 0.25, que é o meu separador decimal, vezes modelo.x1 mais 0.5 vezes modelo.x2 menor ou igual a 36. É isso que eu informei aqui de forma bem explícita, tá? E da mesma forma eu faço as restrições de pintura e de montagem, tá? Então eu vou simplesmente reproduzir o que eu tenho aqui, tá? Não muda nada, ok? Então eu vou executar aqui cada um esses blocos, né? Dar um run aqui na importação, dar um run na declaração do modelo, na declaração das variáveis de decisão, na função objetivo, na primeira restrição e nas outras duas. E aí, aqui a forma como eu separei por bloco é simplesmente por termos didáticos, tá? Poderia fazer tudo no mesmo bloco, poderia colocar uma linha em cada bloco, assim, tá? Em questão somente fica por conta aí do operador aqui do Jupyter, ok? Uma vez que eu já declarei o modelo, ele não está resolvido ainda, ele está simplesmente declarado. Eu vou usar essa função aqui, modelo.pprint, mas veja, guardem isso que eu estou falando. Eu estou usando essa função modelo.pprint porque o meu modelo é pequeno. Então eu vou imprimir o modelo inteiro aqui na tela e ele vai caber bonitinho aqui na tela porque estou lidando com um modelo bem pequeno, tá? Para modelos grandes, não faça isso que você não é bem capaz até de travar o seu Jupyter, tá? Dependendo do tamanho do seu modelo. Então beleza, eu vou dar um pprint aqui para a gente só ver aqui mais ou menos como que o modelo fica estruturado no Pyomo. Então veja, eu tenho as variáveis de decisão, x1 é do tamanho 1, ou seja, não é um vetor, né? É uma variável mesmo aqui, de única, né? Uma variável simples, x2, né? E aqui o domínio delas, né? Não negativo, não negativo. Função objetivo, que eu chamei de z, tá? Aqui é uma função objetivo de maximizar, e aqui eu tenho a expressão, né? 12x1 mais 60x2, tá? E aqui as restrições, né? Que eu criei, uma de montagem, uma de pintura e uma de usinagem, né? Eu tenho aqui a expressão dela, tá? E aqui a gente percebe nitidamente que são restrições de menor ou igual. Por quê? Porque eu não tenho limite inferior, né?
e eu só tenho limite superior. Então aqui a gente fala de uma restrição de menor a igual. Se fosse uma restrição de maior a igual, eu teria o limite inferior e não teria limite superior. Se fosse uma restrição de igualdade, o limite inferior e o superior teriam o mesmo valor, tá? Então aqui fica a dica, ok? Beleza, agora eu vou resolver esse modelo com o solver GLPK, tá? Então eu vou criar um objeto chamado resultado, vou usar a função solverFactory do Pyomo e vou passar como argumento o GLPK, que foi o solver que eu instalei no vídeo anterior, tá? E aí, feito isso, eu vou chamar aqui a função solve e vou passar como argumento o modelo que eu declarei lá em cima, que eu vinha, né, incrementando aqui cada um dos seus elementos, tá? Então vou executar aqui, vou dar um run e eu tive um problema aqui com o GLPK, tá? Eu espero que você não esteja tendo esse problema com o GLPK. Eu vou tentar aqui resolver com o Gurobi, que eu instalei também no vídeo anterior, tá? Se funcionou bonitinho aí no seu GLPK, perfeito. As saídas vão ser praticamente iguais e o objetivo é o mesmo aqui, é encontrar a quantidade de x1 e a quantidade de x2, tá? Então vamos tentar aqui o Gurobi, tá? E eu vou mandar resolver, ok? Aqui, com o Gurobi funcionou, então provavelmente eu tenho algum problema com a instalação do meu GLPK que eu vou investigar e de repente até faço um vídeo para mostrar qual foi o problema, ok? Então até aqui foi um imprevisto aqui que de repente ajuda outras pessoas que venham a ter esse mesmo problema, tá? Então aqui uma vez que eu executei o meu modelo e atribuí o resultado a essa variável resultado, eu vou dar um resultado.write para a gente enxergar aqui um resumo da saída do modelo, no caso aqui é do Gurobi, né? Mas no seu caso pode ser que seja do GLPK, tá? Então veja, olha o que a gente já percebe aqui. Algumas informações do problema, né? Eu tenho uma função objetivo, eu tenho 4 restrições, eu tenho algumas variáveis de decisão, que quantas variáveis binárias, quantas inteiras, quantas contínuas e etc, etc, tá? Então aqui são alguns detalhes sobre o problema, tá? E aqui são informações do solver, que no meu caso é o Gurobi, né? Então o Gurobi diz que o status ok, que ele demorou tanto tempo para rodar, que ele encontrou a solução ótima e etc, e etc, e etc. Aqui tem alguns detalhes, tá? E aqui, beleza, aqui só um resumão, né? A gente já percebe aqui que ele encontrou a solução ótima. E qual é a solução ótima, né? Então vamos ver. Aqui se eu der um modelo.x1 e der um abre e fecha parênteses, eu vou descobrir agora a quantidade de carrinhos que eu devo fabricar, né? E aqui no modelo.x2 a quantidade de triciclos e no modelo.z qual será o meu lucro, né, caso eu fabrique 70 carrinhos e 20 triciclos. Então meu lucro vai ficar em 2.040 dinheiros aqui, tá? Então essa aqui é a solução ótima. Ou seja, não é possível a empresa obter um lucro maior dados esses conjuntos de restrições, ok? Então é isso por enquanto. A intenção aqui foi modelar o problema de uma forma mais explícita, tá? Nos próximos vídeos eu vou abordar uma modelagem mais genérica que vai nos dar subsídio para trabalhar com problemas maiores, ok? Então por enquanto é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil e vejo vocês nos próximos vídeos, beleza?